todo o sistema, na parte fiscal, na configuração do sistema, ele trabalha com essa questão do perfil tributário, e agora nós temos também a regra de NCM. Por quê? Porque, observando, a gente vai ver durante esse webinar, que praticamente a questão tributária nas empresas são muito semelhantes, né? Existe uma analogia muito grande. Tá? Então, o que uma empresa do Simples ela consome de demanda tributária, ela se estende por todas as empresas praticamente que estão enquadradas no regime do Simples Nacional. E aí existem algumas situações, são situações específicas para um tipo de segmento, ou para uma venda para um determinado cliente. Então é isso que o perfil tributário e as regras de INCM se encaixa nisso, né? Porque são pequenos ajustes que se faz sem precisar de mexer na estrutura do sistema, apenas trabalhando com configuração, e aí aquele documento do cliente é emitido, aquele ajuste numa nota, ele é feito e assim por diante. Então é isso que a gente vai estar trabalhando aqui nesse nosso webinar de hoje, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma análise. Quando se vai fazer uma implantação, tem que analisar duas coisas. Primeiro, analisar a empresa. E depois analisar o tipo de produto que a empresa vende. Tá? Então, a empresa e tipo de produto que a empresa comercializa é muito importante. Tá? Agora, que tipo de análise a gente pode fazer? Então, a gente vai trabalhar aqui com algumas situações que a gente tem que perceber. Por exemplo, a primeira coisa, tem que analisar o regime tributário. Se a empresa é do Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Quando a empresa é do Simples Nacional, via de regra, né, as questões tributárias são bem transparentes, bem tranquilas. Só que existem algumas situações que podem acontecer, mesmo com empresas no Simples Nacional. Por exemplo, transferência de crédito CMS. Tá? É uma venda para fora do estado, ela tem um comportamento diferente. Então, tudo isso pode acontecer com a empresa no Simples Nacional. Agora, as empresas que estão no regime normal, que são empresas do lucro presumido do lucro real, aí não, a gente já tem características bem específicas. Né? Então, as regras tributárias são diferentes. Mas, muitas vezes, essas regras elas também têm uma certa analogia entre as empresas. Né? Por exemplo, CMS, de repente a alíquota é a mesma dentro do Estado para todo mundo, porque fora do Estado existe um padrão e esses são para todas as empresas. Agora, uma outra coisa que tem que olhar é relacionado com substituição tributária. Isso é muito importante. Antes de implantar o SIMAC Web, tem que ver se a empresa ela recolhe substituição tributária, então tem que ser feita uma consulta direto conosco, com o suporte, e também tem que entender bem o que a gente vai ver nesse webinar aqui para poder criar as regras. Tá? Só para dar uma pincelada, né? Depois você pode ampliar seu conhecimento em relação à substituição tributária, até porque não é um assunto que a gente lida tanto assim na empresa. Mas substituição tributária, existe duas situações. Existe o chamado substituto, contribuinte substituto, é aquele que recolhe o ICMS, ou o substituído. Ele não recolhe o ICMS substituição tributária. Nessa imagem aqui, mostra bem como funciona um processo em substituição tributária. Então, você tem todas as empresas da cadeia, por exemplo, a indústria, o distribuidor, o ponto de venda, o consumidor final, todo mundo, até o produto sair da indústria e chegar ao consumidor final, todas essas empresas aqui, elas recolhem o ICMS. Então, cada empresa, no final do mês, fecha lá o ICMS, paga para o governo. A indústria paga o dela, o distribuidor paga o dela, o ponto de venda paga o dela. Só que aí, quando é feita a substituição tributária, é diferente. O imposto é pago apenas num elemento do canal de distribuição. Começa aqui, ó, nessa cadeia, né? Então, ele vem aqui na indústria. A indústria, ela vai pagar, quando vendeu, ela paga o ICMS que a indústria deve para o Estado, né? E também paga o ICMS substituição. Então, quando tem substituição tributária, a indústria, ela paga, o fabricante paga 2 ICMS, o dele e o da substituição. Por que chama de substituição? Né? Por que ela é chamada de substituto? É porque, na realidade, ele está substituindo esses outros aqui. Está substituindo o ICMS que é pago pelo distribuidor, pelo ponto de venda, chegando até o consumidor. Né? Então, por isso que a gente chama esses aqui, distribuidor, ponto de venda e consumidor, como substituído. Né? E aqui, esse da indústria como substituto, porque ela recolhe o ICMS. Como é feito esse recolhimento? É simples. Né? Então, a empresa, por exemplo, vendeu a empresa por um produto por R$100. Tá? Existe uma coisa que chama de MVA, que é um valor agregado ao produto, né? O IVA, que é o índice de valor agregado. Na realidade, seria uma previsão de margem de lucro desse produto durante todo esse processo aqui, na cadeia até chegar ao consumidor. Vamos supor que o fisco identifica que esse produto saindo da indústria até chegar ao consumidor, ele vai sofrer um acréscimo de 50%.
Tá? Então, o ICMS já é recolhido sobre 50%. Então, se a indústria vendeu o produto a 100, ela vai tributar sobre 150, 100 mais 50%, o ICMS. Já recolhe, já antecipa. Então, a substituição tributária é isso. Né? É um processo que, em tese, é simples. Né? Existem no Brasil praticamente 3 tipos de substituição. Essa aqui é a substituição que mais se usa. Né? Tem a de frente para essa aqui tem a de frente para trás, de trás para frente, que é o processo inverso, que é aqui no ponto de venda que é recolhido aqui. Né? Existe a substituição tributária direta. Né? Essa aqui é o que mais se usa nas empresas. Né? Mas aí na questão do CIMAC Web, você tem que ter só o conceito, né? Porque, via de regra, a maioria dos clientes, a maioria dos produtos do cliente já são produtos que não têm substituição tributária. O cliente não recolhe, já são produtos que já vêm substituídos. É lógico que quando existe a substituição do produto, tem que se levar muito em consideração a questão de custo do produto lá na entrada, né? Mas o sistema já apropria disso. O CIMAC já calcula no processo de entrada para compor o custo do produto, o valor que foi pago pelo ICMS, substituição tributária. Mas então a primeira coisa, uma segunda coisa que tem que analisar a empresa se tem substituição tributária ou não. Né? Se ela paga, se ela recolhe. Se ela é substituída, não. Substituída é normal, não tem problema nenhum. O imposto já foi pago. Agora, se ela for pagar esse imposto, aí tem que conversar conosco para a gente poder fazer um trabalho junto aí, para poder fazer uma análise, né? Para ver a aderência, porque existe muito detalhe em relação à substituição tributária. Uma outra situação é em relação ao DIFAL, que é o diferencial de alíquota de ICMS, né, que veio trazer o equilíbrio para as vendas que são feitas, as operações de venda que são feitas para fora do Estado. Tá? Então, tem que ver se a empresa ela recolhe o DIFAL. A empresa no Simples Nacional, por força de lei, ela não recolhe o DIFAL quando vende, ela recolhe quando compra. Mas, para nós, está interessando aqui a venda. Tá? Mas uma empresa em lucro presumido real, ela tem essa situação. Né? Também tem que se avaliar. Né? Porque o DIFAL ele tem 2 modelos de DIFAL. Mas, geralmente, aí depende muito do Estado. Né? Porque existe o que modifica a fórmula do DIFAL. Né? Então, assim, a gente tem material em relação a DIFAL e outros materiais serão construídos, vocês podem assistir também e estudar um pouco o tema. Né? Uma outra situação que tem que analisar na empresa é o tipo de contribuinte de ICMS. A pergunta é, para quem que você vende? Você vende só para o consumidor final? A pessoa que vai consumir é um produto só de consumo? Não, ele é um produto, porque o varejo, por exemplo, ele vende só para o consumidor final, né? Via de regra, um supermercado, uma lojinha de roupa e assim por diante. Agora, tem empresas que fazem o B2B, que é exatamente o comércio para contribuinte, né? Para a empresa que tem inscrição. Ela vende para a empresa revender, ela entra nesse estágio aqui de distribuidor. Tá? Aí, nesse caso, tem que avaliar também, porque tem regras, muitas vezes, regras específicas, quando se faz uma venda para quem vai aproveitar o crédito do ICMS. Primeiro, já tem que destacar o crédito. Né? Aí tem que olhar, se for a empresa no Simples Nacional, será que quem está comprando, ele pega o crédito do ICMS? Tá? Uma outra coisa que tem que avaliar, é contribuinte, é não contribuinte, é dentro ou é fora da UF, porque tem regras específicas para isso. Né? Muitas vezes se vende, por exemplo, para o contribuinte fora da UF ou dentro da UF, mas aquele contribuinte não vai revender a mercadoria, ele é encarado como consumidor. Ele vai pegar aquele produto e vai usar dentro da empresa. Né? É que nem se a Max System, por exemplo, vai no supermercado comprar produto de limpeza, ou na distribuidora. A Max System não revende produto de limpeza. A Max System usa o produto de limpeza como um elemento para consumo interno. Então, é uma despesa da empresa, e não um produto para revenda. Então, ele não vai entrar no estoque da empresa. Então, isso tudo tem que ser avaliado, né? Quando se analisa uma empresa, tá? Para se ter uma noção geral do que vai fazer e até onde essa empresa vai dar ou precisar de demandar uma atenção especial com respeito a regras tributárias. Tá? Uma outra coisa que tem que avaliar é o local das vendas. Tá? Por exemplo, supermercado. Supermercado só vende, teoricamente, presencialmente. Tá? Só que tem supermercado que vende pela internet, já tem o e-commerce. Tá? E além do e-commerce, tem o chamado marketplace, né? Que é quando a empresa ela vende pela internet, mas quem entrega é outra empresa. Ou ela vende e ganha só uma comissão. Então, tudo isso tem que avaliar. Faz venda a domicílio? É uma distribuidora de gás, por exemplo, que vende a domicílio?
ou supermercado entrega a domicílio, mas se o supermercado entregar a domicílio simplesmente da forma de emissão de cupom, coloca dentro do carro e entrega, não tem problema nenhum. O problema é se ele entregar, se vier a nota para entregar. Então, o tipo de venda tem que ser uma venda específica, né? A questão da entrega, também a questão de fora do estabelecimento. Tá? Se for, por exemplo, entrega fora do estabelecimento, beleza, dentro do estado, ok, mas é em outro estado, a necessidade da MDFE, porque, na realidade, existem dispositivos legais de controle, né? Ou CTE, então, assim, tem uma série de coisas que impactam na questão tributária quando se analisa uma empresa. E uma última coisa, para a empresa de lucro presumido ou lucro real, a questão do SPED. O SPED é obrigatório. Apesar de alguns estados, que nem, por exemplo, a Paraíba, o SPED é obrigatório para todo mundo, né? Então, não tem esse negócio de simples, de lucro presumido real, não. Tem, o SPED já é um elemento obrigatório. Então, esse caso aqui, a necessidade de ver quem é que vai gerar o SPED. É o SIMAC que vai gerar o SPED? É a contabilidade que vai gerar? Porque quem envia o SPED é a contabilidade. Agora, quem que gera? O SIMAC só manda os XML dos arquivos, a contabilidade recolhe isso, gera tudo e manda? Ou é o SIMAC que vai mandar essa informação? E tem uma demanda, né? Porque se for o SIMAC, vai ter que contratar um módulo específico, vai ter que analisar, porque tem que fazer um trabalho conjunto com a contabilidade, estreito com a contabilidade. Tá? Tem a questão de inventário, se o inventário é feito no final do ano, se o inventário é feito mês a mês, ou se o inventário é feito de forma progressiva ou regressiva, então tudo tem que se analisar. Então, quando você analisa a empresa, não é uma coisa simples, só de chegar e vou vender um software para a empresa. Mas, via de regra, as respostas dessas perguntas que eu coloquei aqui, esses questionamentos, se a empresa não simples, ok, ela compra, vende, né? Só que quando se pega uma empresa que tem características diferentes, então a gente tem que pensar de forma diferente. Primeiro, fazer a análise da empresa, né? Entendendo todo esse conceito que a gente passou aqui, de uma forma simples, né? E depois, a gente tem a análise do produto, analisar os produtos. Aí, o que eu tenho que analisar nos produtos? Tem que analisar produto nas esferas. Tá? Então, o produto tem a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. A municipal é a mais tranquila, né? Porque o que pode acontecer na questão municipal é alguma retenção de imposto, e assim por diante, SS. Agora, é lógico que tem essa questão municipal. Quando você trabalha com uma empresa de um porte maior, tem questão de aonde é que o imposto é recolhido, porque aonde o serviço é executado, né? Porque estou aqui em Aparecida de Goiânia, o serviço executado em Goiânia. Quem é que vai receber por esse serviço? É a Prefeitura de Goiânia ou a Prefeitura de Aparecida? Então, isso aí também é algo que já na questão de imposto municipal, de ISS, tem que começar a se analisar. Então, perguntas que têm que ser respondidas, né? Mas em relação aos produtos, tem que fazer uma análise. Ó. Tem produtos com PIS, COFINS, com regras tributárias, com alíquota específica? Se for normal, não, é normal, não tem diferença nenhuma. O PIS e COFINS é normal. Se for Simples Nacional, já recolhe na própria alíquota do Simples. Se é lucro presumido real, é 0,65, 1,65. Né? Então, assim, as alíquotas são tranquilas. Se for isso, ok, passa para frente. Né? Produtos com cálculo de IPI, do IPI. No caso do SIMAC, se o produto tiver cálculo do IPI, é bem provável que a gente não vai aceitar a conta do cliente. Por quê? Porque a gente não tem controle para IPI. Então tem que ver muito como é que o cliente emite esse IPI, como é que controle é que precisa ter. Né? Se for uma forma simples, a gente consegue atender. Se for uma forma mais complexa da própria legislação do IPI, aí a gente já não vai atender. Né? Então, para a indústria, a gente tem que analisar também essa situação. Mas impostos federais, praticamente, tem que se responder são essas duas coisas. Né? É relacionado com PIS e COFINS, que agora existe um estudo para unificar esses impostos em um só, né? E a questão do IPI. Agora, quando se pensa na esfera estadual, aí já tem muita pergunta que tem que ser respondida. Tá? Porque essa demanda aqui, ela pode gerar ou não as regras tributárias. Por exemplo, uma pergunta, a redução na base de cálculo ICMS, porque tem produtos específicos que têm redução na base de cálculo. Né? Reduz, por exemplo, de 17 para 12, 17 para 10, 12 para 10, depende a legislação específica daquele produto. Tá? Então, se tiver, aí tem que ter um perfil tributário que encaixe nessa situação.
Uma outra questão, há alíquota diferenciada, porque, por exemplo, tem estado que trabalha com alíquota de 4%, 7%, 9%, 12%, 17%, 18%, 20%, 22%, 25%, 27%, 32%, 33%, depende do produto. Então, esse produto que o cliente trabalha, ele tem uma alíquota diferente, porque se o produto do cliente não tiver alíquota diferente, é tudo 17% ou 18%, dependendo do estado, ou 19%, ok, não tem problema nenhum. Tá? Existe uma figura no Brasil que é o FCP, que é o Fundo de Combate à Pobreza, que compõe o ICMS, mas não é ICMS, ele é um tributo que é destacado à parte. Né? Então, o que acontece? É calculado sobre aquele conjunto de produtos que a empresa trabalha, que a empresa revende, o FCP, porque tem empresa específica, muitas têm convênio com o Estado, né? Aqui em Goiás, por exemplo, essa questão de fomentar e outros tipos de acordo com o Estado, que depois, em determinado momento, tem que pagar um percentual qualquer para o FCP. Tá? Ou a venda de cosmético. Então, assim, tem situações que tem que olhar se a empresa paga o Fundo de Combate à Pobreza, porque isso tem que ser configurado, né? Senão a empresa não vai recolher o imposto e aí vai dar problema, né? Uma outra situação, quando tem produto com substituição tributária, a preocupação é só se for o substituto. Se for substituído, não. Se for substituído, não tem problema nenhum. O cliente não recolhe a substituição tributária, quem recolhe é a indústria, esse aqui passa essa questão. Né? Aí tem alguns produtos que talvez as regras tributárias são muito específicas e tem que configurar pelo NCM. Né? Tem produtos que você tem que configurar regra para um tipo de pessoa específica. Para contribuinte é assim, o restante é completamente diferente. Né? Então, uma outra regra que pode acontecer é em relação à unidade de medida, né? A tonelada milheiro, a conversão. Né? Por exemplo, estava olhando uma regra analisando essa semana, é regra de cigarro, por exemplo, que compra por milheiro, mas vende por carteira. Então, tem essas regras de conversões também tem que acontecer. Né? E uma outra coisa, se a empresa for no Simples Nacional, é aquela questão se essa empresa vai transferir crédito para alguém. Pode ser que cliente X, Y e Y queira que o crédito de ICMS seja enviado. Então, tem uma configuração toda específica em relação a esse tipo de situação. Né? Tanto configurando o cliente, a pessoa, como configurando a empresa, porque tem que informar qual que é a alíquota de ICMS da empresa naquele mês, né? Porque a alíquota de ICMS do Simples ela é flutuante, depende muito do faturamento da empresa, e também lá a questão do CSOSN. Então, são configurações relacionadas com o produto. Então, assim, o que a gente está vendo aqui, a exposição inicial, é que em uma empresa tem que analisar essas duas situações, são duas vertentes que tem que ver. Né? Tanto a questão da empresa em si, da estrutura da empresa em si, estrutura tributária da empresa, como ver também a estrutura dos produtos. Então, são as coisas que a gente avaliou aqui. Analisa a empresa e analisa o produto. Antes de pensar em regras tributárias. Né? A primeira coisa é preparar o ambiente. O ambiente prepara analisando a empresa, o ambiente prepara analisando o produto. São duas questões que a gente tem aí. Né? São questões diferentes, tem que ser analisado em momentos distintos. Né? Agora, depois que isso é feito, agora a gente vai para dentro do CIMAC Web. Tá? Dentro do CIMAC Web, quando se cadastra um produto no CIMAC Web, a gente tem a opção de informar naquele produto qual que é o perfil tributário daquele produto. Tá? Então, se eu pego aqui o CIMAC Web e vou a algum determinado produto aqui, e vou fazer um cadastro, vou fazer uma edição desse produto, o sistema ele pede para mim qual que é o perfil tributário. Né? Por quê? Porque, na realidade, eu não preciso os produtos eles têm características semelhantes. Né? Geralmente, os produtos é por bloco. Então, aqui eu consigo cadastrar, tem até a aba tributos aqui, qual que é o perfil tributário. Tá? Então, o perfil tributário que esse produto está relacionado com esse produto aqui. Né? Porque se eu precisar, se eu tiver, por exemplo, um cadastro com 3.000 produtos, e eu precisar de alterar um determinado produto tributário de CMS. Não, a alíquota era 12, passou para 17. Ok. Ao invés de eu ter que alterar 3.000 produtos, eu altero só o perfil e automaticamente está tudo pronto. Então, o perfil tributário é isso. Ele agrega informações relacionadas
com a tributação dos produtos, né? Então, ele agrupa as características tributárias comuns aos produtos. Tá? E é isso, ao invés de se cadastrar, por exemplo, a alíquota de ICMS em cada produto, você cadastra um perfil, porque se toda a empresa, todos os produtos da empresa for uma alíquota específica, pronto, se precisar alterar alguma coisa, altera só o perfil. Tá? E aí, quando se cadastra uma empresa, você pode consumir esse perfil a partir de um catálogo, tá? Porque esse catálogo fica disponível dentro da estrutura do CIMAC. Né? Então, você tem a parte da composição do perfil. Na composição do perfil, a gente pode configurar no perfil regime tributário, a UF, o ICMS, as características do ICMS, a característica de ISS, de PIS/COFINS e de IPI. Então, o perfil tributário, ele fica aqui, dentro do CIPortal, onde se administra a licença, né? Então, o perfil tributário, o cliente não tem acesso ao perfil tributário, até porque o cliente teria que ter um conhecimento de contabilidade, né? Que, via de regra, não são todos que têm, e precisa ter uma validação em relação a isso, porque a responsabilidade fiscal ela ainda sendo nossa. Então, quando eu pego aqui a questão do perfil tributário, automaticamente o sistema, o CIMAC Web, ele já tem perfis pré-definidos, né? Então, tem os perfis pré-definidos do Simples Nacional, por exemplo. Tá? Porque o Simples Nacional, via de regras, você vai ter as empresas... se uma empresa trabalha só com produto que é produto tributado, basta você pegar esse perfil aqui, ó, perfil tributado para ele, pronto. Pode ser que a empresa precise de um perfil só. Se a empresa trabalha com produto também, tem substituição, né, que aquela substituição, a empresa é o substituído, ela não paga, também você vai usar uma regra só. E as regras estão aqui, as configurações, o que pode ser feito em relação ao perfil tributário. E uma coisa, o perfil tributário é democrático, né? Você pega esse perfil tributário do Simples aqui, ele serve para todos os estados da federação. Todas as empresas podem consumir ou não. Né? E aí, esse consumo que define é quando você vai fazer ali a implantação do sistema. Então, essa é uma forma inteligente da gente lidar com essa questão tributária, né? Quando a gente trabalha com perfil tributário. E aí, o perfil tributário é lógico que, quando a empresa é do Simples Nacional, vão aparecer só os perfis liberados para a empresa do Simples Nacional. Quando a empresa é do regime normal, aí aparece o perfil das empresas do regime normal. Isso para não dar confusão, né, na hora de fazer as configurações. Né? Mas a gente pode citar aqui algumas situações em relação ao perfil tributário. Por exemplo, em relação à empresa do Simples Nacional, por que perfil tributário ele se torna uma regra comum? Porque a empresa do Simples Nacional, via de regra, ela sempre ou o produto que ela vende é tributado, é isento, substituição ou não tributado. O mais comum é que os produtos que essa empresa venda sejam substituição e tributado. Substituição, essa empresa sendo substituída, né? Ela não paga a substituição tributária. O ICMS já foi pago por alguém. Tá? O restante, geralmente, é a mesma coisa. CST, PIS e COFINS, CST do IPI. Então, com 4 perfis básicos, a gente praticamente atende 95% das empresas do Simples Nacional, com 4 perfis básicos. Então, basta entender os perfis básicos aqui, que já estão disponíveis aqui na questão do perfil, né, que é o tributado, substituição, o não tributado. Então, essa empresa aqui, nem o isento aqui eu não aderi para ela, não pedi. Né, eu posso colocar esse perfil também, posso tirar os outros perfis aqui. Então, ele é bem simples, eu posso escolher o perfil tributário que a empresa vai trabalhar. Isso é no processo antes de implantar o sistema em si, no processo de implantação. Fica mais tranquilo de fazer o trabalho. Agora, quando se pensa em empresa no lucro presumido e no lucro real, aí a coisa muda de figura. Por quê? Só para você ter uma ideia aqui, um estudo que a gente fez, um estudo relacionado com ICMS. Isso aqui é um estudo amplo. Né? Eu tive a oportunidade de fazer esse estudo aqui, gastei aí alguns dias, algumas horas de estudo para poder chegar a essa conclusão aqui. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, no ICMS, você vê que a gente tem a alíquota de 4% no Brasil, ela vai de 4% até 37%. De 4% a 37% a gente tem a alíquota no Brasil aqui. De 4% a 37%. Tá?
E aí você vai vendo os estados que utilizam essas alíquotas. E também tem o Fundo de Combate à Pobreza, estados que utilizam o Fundo de Combate à Pobreza vinculado a alguns produtos, né? Mas, se a gente analisar a nível de Brasil, não é e a nível dos clientes que a gente tem, né, que a gente atende, porque aqui o estudo não é um estudo para abranger o que a gente não tem de cliente, é um estudo abrangendo o que a gente tem de cliente, né? Mas se você for avaliar em vermelho aqui, tá as alíquotas que mais se usa dentro do CIMAC Web. Né? Então, você pega aí 17%, que é o imposto dentro do estado de Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Acre, Alagoas, Pará, Amapá e Roraima, e você pega o 18%, que é o resto do Brasil, né? Que é a alíquota interna, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, DF, Tocantins, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão. Então você tem, e tem um estado aqui, que é o Amapá, que usa as duas alíquotas, né? Em alguns produtos com 17%, alguns com 18%. Mas, via de regra, são essas alíquotas que se usam aqui, outros são bem alíquotas específicas, né? Tem uma alíquota aqui do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de Roraima, são alíquotas que pode ser que uma empresa use ou não. Mas, via de regra, são essas alíquotas aqui que são as principais. O que nós fizemos? Nós já criamos os perfis com essas alíquotas. Né? Por exemplo, aqui, 17% com FCP de 2%. 17% com 1%. Tá? Aqui até ontem foi criado um perfil que um canal SDS solicitou, que é um perfil de 17 com redução para 10. Né? Que é esse perfil aqui, 17 com reduz para 10%, reduz 58% para 82% na base. Então, foi criado e esse é um perfil que pode ser usado no Brasil inteiro. Então, ele pode ser consumido, né? Porque existem essas duas situações. Existe perfil específico para uma empresa só, praticamente não existe, né? Porque várias empresas podem compartilhar desse perfil tributário. É lógico que, em algum momento, o perfil pode ficar só para aquela empresa lá também, né? Dependendo do projeto. Mas, via de regra, os perfis são disponíveis para todas as empresas, né? Ele pode ser consumido. Até porque é melhor consumir do que ficar criando perfil. Né, repetindo o perfil. Mas a realidade é assim que funciona a questão do perfil tributário. Né? Bem, depois de perfil, o foco nosso de trabalho hoje é falar sobre perfil tributário e sobre regras de NCM. Né? Regras de NCM é um recurso que permite configurar um NCM específico. Porque pode ser que um NCM, você tem um perfil que abrange um grupo de produtos, um grupo de empresas. Mas pode ser que uma empresa específica, o NCM dela, aquele NCM daquela empresa, tenha características diferentes. Tá? Só que é bom lembrar uma coisa do CIMAC, é o seguinte, o CIMAC não tem muito que se preocupar com regras tributárias do CIMAC. Por quê? Porque a gente tem um processo de inteligência artificial dentro do sistema que ele vai criando as regras automaticamente. Então, ele recebe a nota para fazer a emissão, aí ele avalia o produto. Dependendo do produto, ele já avalia o CST, o OSN, já avalia o CFOP, tudo automaticamente. Né? Ele leva em consideração o regime tributário, as regras tributárias mais comuns. Então, quando o CIMAC está fazendo a emissão da nota, tem uma inteligência artificial que faz toda uma análise antes de fazer a emissão da nota. Então, aquela nota que gasta 10 segundos para poder ser enviada, alguns daqueles segundos são fazendo cálculos, avaliando. Tá? Só que aí tem situações que são exceções. Então, não está dentro da inteligência artificial, são específicas para uma empresa ou para um determinado produto. Então, nesse caso, podem se criar regras de NCM. Aí, na regra de NCM, pode ser configurada a pessoa, que é o destino. Por exemplo, eu digo que um NCM, se for um produto vendido para uma pessoa jurídica, ele tem uma característica tributária. Se for vendido para pessoa física, tem outra característica. Se for vendido para contribuinte, porque contribuinte ele pode ser jurídico ou física. E não contribuinte também pode ser jurídico ou física. Né? Porque, na realidade, eu posso ter uma fazenda que é contribuinte do ICMS, apesar de não ter CNPJ, encarado como contribuinte, que é do ponto de vista do ICMS. Também, dentro e fora do Estado, que eu posso dizer assim, um produto vendido por uma empresa dentro do Estado, ele tem uma característica tributária. E um produto vendido para outra empresa, esse mesmo produto para fora do Estado, ele tem outra característica tributária que foge à questão da alíquota, porque a alíquota ela tende a
a se levar em consideração o estado de origem e o estado de destino. Esse cálculo aí o próprio SIMAC já faz automaticamente dentro da inteligência artificial. Agora, outras regras, por exemplo, CST, CSOSN, regras em relação a ICMS. Se você observar, perfil tributário, a gente não tem regras relacionadas com ICMS. Aqui, regras de CST, né? A gente tem CST, PIS e COFINS e IPI. Se quiser fazer uma regra para CST pelo ICMS, aí eu tenho que fazer aqui na operação, tá? Porque o ICMS tem todas essas características, né? O CST forma a partir da origem do produto que é importado, que é lançado dentro do sistema, né? Então, a partir da origem de um determinado produto aqui, se eu pego um produto aqui, a partir da origem desse produto aqui, é que eu vou começar a determinar a origem do produto, se ele é nacional, se é estrangeira, baseado a partir dessa origem do produto aqui, eu começo a construir qual que é o CST ou CSOSN, né, para o ICMS. Mas mesmo assim, eu posso fazer ter uma outra característica aqui e posso, na operação, eu posso colocar, eu posso indicar aqui que característica eu quero para o CST ou para o CSOSN. Né? O que eu vou utilizar aqui? Eu posso travar na operação. Como eu posso também, na operação, travar aqui o CST, do PIS e COFINS, posso aqui também ver a questão de CFOP, apesar do que é o que eu disse antes, né? O sistema já tem inteligência dele, deixa a inteligência trabalhar. Só muda CFOP se for preciso, no último caso, uma questão muito específica. E essas questões aqui também. Tá? Agora, se existe uma especificidade que você não quer colocar na operação, então tem que colocar numa regra de ICMS, perdão, de NCM. Então, a regra de NCM do ICMS, ela pega o CST, COSN, CFOP, situação tributária, todas aquelas questões lá. No PIS e COFINS, a alíquota. Então, posso atribuir um determinado valor ao NCM. Bem, agora, como é que a gente vai trabalhar com isso dentro do SIMAC? Tá? Teoricamente, cada uma das pessoas que implantam o SIMAC teriam que ser um especialista para poder criar regra. Né? A gente entende que muitos do nosso público, do técnico, ele não tem esse conhecimento, né? Até porque o conhecimento dele é informática, mas é em processos, né? Não conhecimento em contabilidade em si. Tá? Então, isso pode dar um desgaste, se não entender a regra na hora da configuração. O que nós fazemos, né? Nós fazemos para fazer a configuração? Tá? A gente tem um setor na empresa que faz essa sensoria, que analisa a regra tributária e ver se ela se encaixa realmente, se é uma regra válida. Né? Então, para poder solicitar para poder fazer uma regra tributária dentro do SIMAC, não existe o acesso. O que existe aqui é o acesso da distribuição. Você pode pegar, por exemplo, os perfis tributários que são criados e pode atribuir a uma determinada empresa. Né? E se for criado um perfil tributário aqui específico para a empresa que você solicitar, aí ele também vai estar disponível aqui quando se faz o cadastro. Né? Então, aquele que você atribuiu ou que você solicitou vai estar também aqui. Né? Aqui disponível na empresa. Né? E é muito bom porque, em relação ao perfil tributário, sempre a gente tem que, antes de aplicar, a gente, tanto perfil tributário, quando é novo, quando a gente solicitou regra de NCM, eu tenho que vir aqui na questão do documento fiscal, né, e fazer um preview da nota, né? Fazer um preview para poder ver se o preview da nota, o preview do DANF, para ver se a regra está certa. É bom fazer a validação da regra antes de emitir o primeiro documento no cliente. Essa validação, o ideal é que você faça no próprio ambiente do cliente. Né? Se você fizer validação no seu ambiente de teste, funciona, mas de repente lá no cliente não funciona. Então, é gerar um preview, um documento para poder prever o DANF, e depois não envia o documento, só faz aqui, cancela o envio, você já tem a garantia de que está realmente funcionando. Né? Bem, como é que você faz para poder criar? Na realidade, a gente fala para solicitar os perfis. Né? Então, a primeira coisa é preencher o formulário solicitando. Tá? E depois envia esse formulário para o suporte@simac.com.br. E aí a coisa vai acontecer.
Né? Então, eu estou fazendo a implantação de um cliente, percebi que tem uma regra que não está dentro do CIMAC. Quando você faz a implantação, o perfil já está lá bem claro, os perfis que tem as regras, né? Mas apareceu um que você não, que o cliente tem especificidade, né? Você passou para o suporte, a gente avaliou. Bem, agora eu vou ter que criar o perfil realmente para esse cliente, né? Então, você vai ter um formulário que lá no EAD ele está disponível, né? O perfil tributário e regras, e aqui você vai fazer a configuração, colocar a informação que você quer, que é o diferencial desse perfil. Tá? Então, colocar a informação da empresa, CNPJ, o tipo de tributário, tá? Preenche o formulário aqui, lucro presumido, não é essa empresa do Simples Nacional, ok. Né? Coloca o ID dessa empresa no Ciportal. Né? Então, lá no cadastro de empresa, esse portal tem um ID dela lá. Então, você pega aquele ID e coloca aqui. Né? O formulário, você vai preenchendo o formulário aqui. Então, você tem a informação para colocar aqui. Não, é a empresa 1233, que é o código dela. Né? Então, vai preenchendo o formulário. Tá? E aí tem as informações. Por exemplo, se esse perfil não vai mexer em situação tributária, você deixa fora do perfil. Se for mexer na situação tributária, aí seleciona a situação tributária. É tributado. Tá? Porque se for um ajuste que estiver fora do perfil, deixa aqui como fora do perfil. Né? Vai seguir um padrão. Aqui qual o CST, qual que é o CST PIS/COFINS. Então, aqui tem todas as informações aqui que pode ser utilizado. Vai clicando aqui, vai dizendo para você as opções que tem. Nesse caso, ICMS, redução, aí tem que colocar percentual, né? Por exemplo, aqui o percentual reduziu para 58,82, essa é a redução. Se eu colocar aqui 17%, reduziu de 17 para 10, né? Então, eu tenho toda a informação aqui. Né? Depois você tem aqui a parte de regras de NCM, tem que informar o NCM, tá? Tem o NCM válido aqui. NCM. Depois, escolhe aqui qual que é o destino. Esse aqui é para a pessoa dentro, não contribuinte. De repente tem aqui que pode ser para qualquer um, né? Marca todos, ou não tem nenhuma coisa relacionada com o perfil aqui na regra, né? Situação tributária, se estiver fora da regra, você não coloca nada, CEST também. O que não tiver dentro da regra, você não coloca, porque na hora que a gente for criar a regra, a gente vai avaliar tudo o que envolve o seu pedido, vamos fazer uma análise contábil dele, né? E ver se a regra realmente é uma regra que é condizente com que o tipo de regime tributário do cliente. A gente vai fazer uma série de avaliações, né? Tá? Avaliações mais contábeis mesmo. Tá? Então, tem aqui todos, pode escolher aqui. Depois que escolhe, informa o técnico, informa qual que é o canal, né? E envia. Processa, envia para a gente vai fazer a criação e a liberação dessa regra tributária. Tá? Então, o que a gente tem de uma forma simples no CIMAC é que a gente consegue, desde a parte, desde o início, quando você começa a fazer o questionamento que você está analisando lá a empresa, desde esse primeiro momento aqui, que é o momento que você analisa a empresa, vai analisando a empresa, aí analisei a empresa, ok, respondi essas questões relacionadas com a empresa, analisei o produto, a parte tributária do produto, relacionado com a empresa, segmento, atividade, etc. e tal. Tá? Comecei a criar, ou vou analisar os perfis tributários que estão disponíveis já no CIMAC Web. Tá. Se já encaixa, pronto, acabou, não precisa se preocupar, fecha a página aqui. Né? Não, eu tenho necessidade de um perfil novo, faz a solicitação. Mas um perfil novo, ele não está dentro aqui dessas características que a gente apresentou no webinar. Então, eu preciso criar uma regra específica para o NCM. Tá?
daquela empresa. Então, a gente faz solicitação de uma regra tributária. Lembrando que a inteligência artificial que tem já no sistema, ela já faz uma série de validações que, teoricamente, é só colocar no cliente, colocar com o regime tributário, dizer lá qual um daqueles perfis que a gente já tem já liberado dentro do sistema, que vai funcionar, a nota vai sair normalmente. Se for preciso mudar, então, fazer a solicitação. Tá? Preenche o formulário, para a gente poder documentar essa questão, né? Porque você vai ter a responsabilidade da análise da situação. Então, preenche o formulário, tá? E envia o formulário, o e-mail de suporte, a gente vai criar a regra tributária lá, vamos avaliar, né? Porque se tiver alguma dúvida, alguma coisa estiver fora de um determinado padrão, a gente vai fazer essa consideração com quem fez a solicitação. É isso. Tá? Então, nós vimos aqui como nós podemos criar perfil e regras tributárias dentro do SIMAC, já consumindo também aquilo que já está disponível no sistema.